Salve, salve, rapaziada do YouTube, Meicão aqui, trazendo pra vocês aí mais uma análise de perfil. Dessa vez aí do nosso guerreiro Neymar is back, #Jax. A princípio, né, a gente olhando o perfil dele aqui nos mais jogados, a gente vai ver esse Jacão aqui predominante, com 82 jogos aí, grande maioria dos jogos dele, pra não dizer em torno de 40%, né? Mas a gente tem aí um caso muito legal, que é algo que eu trouxe pra vocês assim em lives anteriores, acho que tem uma análise anterior também, a partir de você estar transicionando entre um campeão e outro, porque por mais que, né, o Jacão aí é o mais jogado, ultimamente o Guerreiro tem sido praticamente mono Dr. Mundo, né? Aí nos últimos 20 games dele, 17 foi de Dr. Mundo, então eu quero estar ajudando ele aí bastante sobre como você consegue transicionar de um boneco para outro, principalmente sendo mono champion, porque você vai encontrar algumas dificuldades, principalmente no padrão de gameplay, né? Então, se você tá acostumado assim com todas as forças do Jax, todas as até mesmo fraquezas, entre aspas, né? Encontrar o balanço entre os dois bonecos vai ser chave para você conseguir ir de um para outro. Isso é algo também que eu gosto muito de aconselhar aí o pessoal que tá no Elo, que tá começando a jogar LoLzinho, cara, não se prenda a um só campeão, a não ser que realmente você se identifique com ele, né? Tipo, você vê ali que, pô, esse daqui é o boneco que eu mais me divirto de longe, que eu mais gosto de jogar o jogo, porque querendo ou não, essa é a base para você conseguir se esforçar, se dedicar. É você tá gostando ali do processo, né? Principalmente o processo de subir de elo, e isso é diretamente relacionado com os campeões que você tá jogando. Então, assim, até separei aqui um bloquinho de notas pra gente entender melhor, assim, colocar de uma maneira mais palpável aqui. A gente realmente deixar isso de uma maneira um pouco mais consciente, né? Oh, perdão. Aí, agora foi. Então, assim, relação entre os dois bonecos, né? Ó, campões, né? A gente entender, assim, as fraquezas de cada um, as forças de cada um, na parte da lane phase. Teoricamente, assim, muita gente coloca todo mundo como tendo uma lane phase fraca, né? É algo que a gente vai estar olhando com mais carinho aqui com um Mono Dr. Mundo Challenge da Coreia. Eu acho que é um referencial absoluto. Vou estar deixando o canal dele aí nos comentários, o arroba do canal dele, porque isso eu acho que vai ajudar bastante o Guerreiro. A gente vai estar olhando direitinho, tá? Com carinho aí a relação do outro mundo. Mas a parte do Jax, assim, a gente costuma identificar o Jax como sendo esse campeão que tem uma lane phase bem sólida, pode ser uma lane phase bem forte, né? Consegue ter excelentes trades contra a maioria dos campeões. O spike de primeiro item do Jax, obviamente, né, a Trinityzinha, ela vai ser absurda, mas o Dr. Mundo não fica tão atrás ali com o Coração de Aço, com o Armog, dependendo do jogo, o Armog pode ser um interessante primeiro item, ainda mais agora que foi buffado. A parte de scaling, eu acho que é relativamente even, né, a gente tem aí grandes jogadores do Raelo, um grande salve ao Exorpet, que coloca Dr. Mundo como sendo o caçadinho dos tanques, que em certa parte é verdade, tá, guys? O que acontece para mostrar pra vocês aqui, né, deixar de maneira mais evidente, o Dr. Mundo, quando ele pega level 16, ele ganha um grande buff aí na ultimate dele, fechou? No rank 3 dela, ou seja, level 16, quando você consegue upar ela, tanto a vida que ele ganha, quanto o quanto que ele se cura na ult dele, é aumentado por 5% para cada campeão que esteja perto dele. Isso aqui numa teamfight, você pega assim, tipo, você tá no meio de 4 campeões, 20% a mais de todos os efeitos da sua ultimate é incrível, incrível, até porque no último level, né, a gente via aí números absurdos, assim, do tanto que ele cura e do tanto que ele ganha de vida base, né? Então, assim, a gente tá falando até mesmo de um estágio do jogo que você tá ali com mais de 5 mil de vida, dependendo. Mas só colocando essa parte também, porque muita gente também entende que tanque não consegue escalar direito, que tanque, né, normalmente toma auto-scaling. Cara, dependendo do campeão, dependendo do tanque em si, né? Hoje em dia você consegue ter um scaling bem sólido, você consegue jogar os estágios posteriores do jogo de uma maneira muito sólida. A parte de split push é algo muito interessante, eu considero even, né? Igual, bem que seja igual, o Dr. Mundo tem um potencial de split push absurdo com a runa Demolir, né? Que você dá aquele danaço na torre. Mas enfim, vendo direto ao ponto, a gente vê que ele tá tendo um pouquinho de dificuldade, o win-rate não tá tão incrível assim, né? Mas o que me agrada aqui, primeiro, o KDA tá bem sólido. É muito importante de Dr. Mundo você evitar ao máximo tá morrendo no early game. Você tem que assegurar o seu farm, você tem que assegurar ali um jogo bem estável no começo, para você conseguir chegar nos seus itens de HP, a Armog, a Titânica, o Coração de Aço, dependendo do jogo, a Sunfire também, dependendo do jogo. Aí os itens vai ser um pouco mais estacional. Eu acho que é muito de você, como jogador,
identificando assim. Eu, particularmente, tô gostando muito de Warmog, tem que ser o primeiro ou o segundo. Depois do buff aí que teve no Warmog, acho que é um item extremamente sólido. É o item do Dr. Mundo, assim. Então eu recomendo muito. Mas, indo direto ao ponto, o Dr. Mundo ele é um campeão que muita gente tem essa percepção. Em certa parte é verdade, dependendo da matchup, né? Mas, que tem um leve truque aí em relação a, pô, mas Dr. Mundo tem a lane phase muito fraca, não vai funcionar pra solo kill. E quero trazer pra vocês aqui exemplo de um guerreiro aqui, ó. Pra quem não sabe, né? Óbvio, o nick tá totalmente em coreano, né? Mas aqui o arroba dele é Honey Apple Jam. Esse cara é incrível de Dr. Mundo, já pegou Challenger aí com o campeão. Fica aí a dica, né? Ele tá constantemente jogando no High Elo. E eu acredito que, até vejo os vídeos dele assim, acredito que ele é um cara muito, muito bom, assim, principalmente jogando nas matchups desfavoráveis, né? Esse vídeo aqui, como a gente vai estar vendo, ele tá jogando contra uma Fiorinha, no próximo jogo ele vai estar jogando contra a Trox. Eu quero estar trazendo pra vocês, assim, um panorama assim, de gameplay muito interessante. Primeiro, o Queiro do Outro Mundo, ele é uma skill relativamente forte pro level 1. Você consegue ter um level 1 muito forte pro Outro Mundo, se você consegue espaçar, né? Ou seja, você consegue ter um bom spacing ali, movimentação entre você e o campeão adversário. O primeiro Q dele, na maioria das vezes, vai ser tipo uma facadaça, né? E vai dar tipo mais de 100 de dano. E você consegue ter o seu próximo, tipo, relativamente rápido. Como ele joga aqui, muitas das vezes, é tipo, utilizando o Q dele para sair do range do campeão inimigo, ao mesmo tempo que ele se defende. Ele vai voltar aqui pra, né, dar um auto-ataque de Grasp, e essa meio que costuma ser o padrão de trade do outro mundo. Idealmente, você nunca quer estender trade do outro mundo. Na maioria das matchups, assim, Fiora, Jax, Atrox, Nar, na grande parte das matchups, assim, se você estender trade antes do level 6, ali, antes de você pegar os seus primeiros spikes, você provavelmente vai sair atrás, você vai perder a trade. Então, o padrão de trade do campeão gira muito em torno de você usar o seu Qzinho para se defender ou farmar, né? E também para você, tipo, dar um proc de Grasp e sair vazado. Que daí o proc de Grasp, normalmente ele consegue deixar as trades um pouco equivalentes, né? Você vai estar ali não só dando dano a mais, mas vai estar se curando, ganhando um pouquinho de HP. Então, entra numa boa relação pro começo de rota. A Fiora tentou ali, como vocês viram, fightar em level 1. Muitos campeões vão fazer isso contra você, achando que você subestimaram muito o seu poder level 1. Mas a grande característica do outro mundo também nesse tipo de matchup, principalmente quando você tá de escudo de Dora contra um campeão adversário que está de lâmina de Dora, é que você vai ter mais sustain que ele, fechou? Guys, desculpa aí, um momentinho. A Ribicha atacou com tudo, perdão. Assim, no mais, na maioria das matchups também ele deixa o oponente puxar, até pra colocar o oponente na situação em que se ele tentar, né, ter algum tipo de trade com ele, ele não vai ter minions pra se defender. Então, realmente gira muito em torno de você ter essas janelas de encaixar o seu Qzinho, você ter sempre mantendo essa distância com o seu oponente, né, e se ele tentar se aproximar, você consegue estar jogando ali em torno do seu Grasp e, né, do seu Qzinho voltando extremamente rápido. Então, se o cara tentar esse trade, você usa essas duas ferramentas. Aqui, né, é um erro que muita gente comete. Quando tá jogando contra a Fiora, tem que tomar muito cuidado com os pontos vitais, tá? É a grande força do campeão, assim, em todos os estágios do jogo, do 1 ao 18, a maneira como você se posiciona na passiva dela, diz tudo sobre como você vai conseguir jogar a lane, beleza? Então, assim, ele acabou errando, totalmente normal, é até legal de mostrar isso, porque ele é um dos melhores do outro mundo da Coreia, e o cara acaba errando também, então não percam o ritmo por errar algo assim, o cara ainda consegue se manter no jogo, assim, tipo, jogando totalmente tranquilo, velho. O legal é que ele sempre tenta dar uma beitadinhas também de movimentação, sempre no limite, claro, né? Não ocorrer aquele vacilo de novo. Mas muito da lane phase do campeão é isso, velho. Eu vou estar até dando uma acelerada de leves, só pra mostrar pra vocês. Mas se o cara estender a trade, beleza, sem problemas, morreu pra torre, né? Você consegue, tipo, jogar ali na defesa da sua torre, não só da sua torre, mas como dependendo da situação da sua wave, caso o oponente tente tá tendo essas trades, o seu W é uma excelente ferramenta para você conseguir sair relativamente even também, né? Você vai estar se curando aí baseado no dano que o seu oponente deu em você. E esse padrão, né, de trade, honestamente, ele vai girar do 1 ao 18, assim, vai ser bem similar, fechou? Claro, né? A não ser em estágio de jogo que você vê ali que realmente você pode só apertar R e matar o seu oponente, mas principalmente nessas matchups aí que são um pouco mais delicadas, por assim dizer, Fiorinha, Atrox, que você, tipo, vai ser bem difícil de você estender as trades. Normalmente vai ser isso. Então até se eu pular aqui para um outro estágio de jogo aqui isso é bem interessante na real, queria mostrar para vocês, ele utiliza bastante aí essa janela de ter a vantagem de ultimate, fechou?
Ele joga muito, muito bem agressivo. E ele não deixa, tipo assim, o fato do Dr. Mundo ter uma phase relativamente fraca, tipo, afetar firme o jogo dele, fechou, guys? Qual que é o esquema, né? O Spike da Salt, ele é ainda mais incrível quando o seu oponente não tem conta cura. Você consegue, tipo, dar um alt trade absurdo, dependendo de como estiver sendo. E é a ferramenta que vai, na primeira etapa de jogo, conseguir viabilizar essas trocas estendidas, né? Aí vocês podem estar vendo, assim, o potencial de dano do boneco é bem legal. Então, pra mim, assim, tipo, antes de mais nada, né? Cara, não tenha medo de jogar a lane de Dr. Mundo. O pessoal, assim, que quando joga de tanque, eles têm essa leve falsa percepção de que o campeão, ele é, tipo, fraco lane phase, que você pega tanque só pra absorver top. Muito pelo contrário, assim, os tanques, num todo, guys, como um todo, assim, no jogo, né? Até trazendo isso pra todo mundo que for ali, tipo, tá jogando de duelista, de lutador, e daí fala, eu quero jogar com um personagem mais tanque e tal, um Warning, um Sion, pá, Dr. Mundo. Guys, o tanque ele tem excelentes ferramentas de trade, de conseguir tipo, sair do range do adversário, de danos base extremamente altos. E pra mim, o grande diferencial, né, de um Dr. Mundo GM, Challenger assim da Coreia para um Dr. Mundo que ainda tá ali começando no Gold, no Platina, nos elos mais baixos, é como ele consegue usar essa força de trade dele. E não só ser mais um tanque, né, que joga de maneira totalmente defensiva, totalmente reativa, assim, não busca absolutamente nada na fase de rota e aí só aperta S e fica parado debaixo da torre, né. Mas é isso, guys. Uma análise um pouquinho mais rápida hoje, mas é só para vocês entenderem, assim, né, a força dos tanques. Queria trazer muito esse aspecto aqui, porque muita gente, quando vai trocar a relação de pool no top, principalmente quando vai pra tanque, acaba tendo essa falsa percepção, acaba tendo essa dificuldade, pô, não consigo mais treinar como era antes, quando eu tava jogando de Jax, tá ruim, nossa, não sei o que. Meu, relaxa, né? Pra rapaziada que quer aprender mais de Dr. Mundo, fica aí a recomendação do Honey Apple Jam. Um cara excelente de Dr. Mundo, ele vai mostrar em detalhes como é que você pode estar aí ganhando rota de tanques, que é o passo-chave para você conseguir se destacar entre os top laners do seu elo e conseguir subir de elo. Mas é isso, guys. Muito obrigado. Valeu. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aí. Valeu.